cheguei aqui para te trazer algo incrível que poucas pessoas falam sobre a febre do ponto de vista metafísico ou espiritual e médico, clínico. E o que isso tem a ver? Onde é que essas questões se encaixam? Então, portanto, trataremos hoje do tema a metafísica da febre. E agora, ao final desta aula, que os mestres sempre estão aqui nos inspirando, não sou eu falando 100%, eu trago as minhas coisas, mas é uma equipe, uma egrégora que me manda muita luz, muita energia, e energia é informação, e a gente vai produzindo os textos, né? E vamos falando para vocês. E vocês sabem que no final eu visualizo as meditações, então eu vejo na minha frente e eu me transformo numa espécie de locutor de futebol de meditação. Então, se você quer experimentar essas duas coisas, aumentar o seu conhecimento sobre o papel da febre científico e espiritual e, ao final, participar de uma meditação linda para trabalhar a febre nas nossas crianças interiores e em todas as crianças desse planeta, você estará ajudando muito a nova Terra da quinta dimensão. Muito bem, o que é que nós fazemos aqui quando uma criança aqui na terceira dimensão, entre aspas, né, apresenta febre? Antitérmico. Não é verdade? E a pergunta é, então para que serve o sistema imunológico? O que é que acontece quando uma criança não coloca o seu sistema imunológico para funcionar? O que acontece? Agora uma pergunta de enfoque espiritual. Para que serve a febre, além de indicar que tem algo errado acontecendo no corpo de alguém? E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não sabe que a febre é algo positivo, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista metafísico espiritual. E ao final dessa aula, como foi dito, vocês serão convidados a colaborar para que nós possamos mudar a frequência vibratória do planeta, porque cada um que faz isso, vocês não têm ideia do papel da ação de uma única pessoa. Estou fazendo na minha casa aqui, assistindo TV, assistindo aqui pelo celular, você não sabe o quanto isso é importante. Então fica até o final, porque eu tenho uma missão para você, ajudar a mudar a frequência vibratória de toda a humanidade, dos adultos e das crianças, e você vai entender por quê. Aguenta aí, porque agora nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o tema. Vamos começar então falando da parte mais espiritual, e você vai entender onde nós queremos chegar. Vamos começar falando agora do ponto de vista espiritual e vamos mesclar, tá? E você vai entender, no final das contas, onde nós queremos chegar. Trigueirinho nos conta que nos primeiros anos de infância, e em alguns casos, a febre pode ajudar no trabalho de adaptação do eu superior ao corpo físico. Agora pensa bem, pensa numa criança estelar, e só um parênteses aqui, tem um material de apoio para colocar para vocês lá no final, tá? Na descrição do vídeo tem um link onde você, ou mais de um, para você entender melhor todas essas coisas que não vamos aprofundar aqui sobre as crianças estelares, sobre a educação em tal país, que é uma surpresa para vocês, sobre os procedimentos médicos em tal país, aguenta aí. Essa criança estelar, e vale lembrar que nós começamos lá com as índigos, né? E elas foram mudando, a Terra foi mudando a vibração, foram chegando crianças mais avançadas, né? As arco-íris, por exemplo. Essas crianças têm almas muito evoluídas, muito mesmo. E chegaram aqui porque elas escolheram os pais que elas queriam ter. Só que chegam aqui, coitadinhas, recebem um corpo físico com DNA de dinossauro de terceira dimensão, carregando de memórias, de padrões, de interferências, de costumes, de hábitos, inclusive alimentares, uma cultura toda de baixa frequência vibratória. Onde acredita-se que certas crianças, nem vou falar o nome que dão para elas, né? Que tem isso, que tem aquilo, elas são
vistas como crianças doentes. Na verdade, elas são crianças muito mais avançadas que a gente, né? E recebem esse carimbo da educação e da ciência médica dizendo que elas têm problema. Elas não têm problema. Quem tem problema é o ser humano da 3D, que não sabe entender uma criança de 5ª dimensão para cima, né? É verdade ou não é? Deve ser muito difícil para essas crianças se adaptar. Nem todas sofrem, porque elas vão se acostumando, cresce ali naquela família que tem certos hábitos, certas crenças, que comem isso, que comem aquilo, achando que é normal, né? Não é mais normal. Todos os mestres, todos os seres cósmicos que estão zelando por nós, pedem para que a gente deixe esta alimentação de 3ª dimensão, parar de comer essas coisas de baixa frequência vibratória, tomar muita água e abençoar com luz, pegar as nossas mãozinhas, emanar luz para aquele alimento, porque, especialmente no Brasil, tem muita porcaria na agricultura, na produção do alimento, tudo é transgênico, né? A nossa luz, por isso é importante a gente subir a nossa frequência vibratória, senão é o roto querendo cuidar do rasgado, né? Então vamos lá. Agora, Deus é pai, não é padrasto. E desculpa a brincadeira aqui, mas Deus pai e mãe vive dentro dessas crianças e vive dentro de nós também. Ou seja, o eu superior da criança. Presta atenção no que vem agora. A divina sabedoria usa a febre para expulsar, purificar, transmutar as substâncias e certas memórias, energias, já que energia é informação, que não são mais necessárias ou desejáveis para o processo evolutivo da criança, inclusive atrapalhando em sua missão aqui na Terra. Por isso, Trigueirinho diz que a febre deve ser observada. Presta atenção, a febre deve ser observada, atenta e intuitivamente. Acontece que, aqui na 3ª dimensão, a nossa cultura e sociedade ainda é muito influenciada pela Matrix, uma espécie de prisão dimensional, para que não acessemos dimensões superiores, como a 4ª e a 5ª, como as que predominarão na nova Terra, é claro, de 5ª dimensão. Não esqueçam, o PDF sobre essas crianças, sobre esses temas, estará aqui na descrição do vídeo. É link, hein? E olha a algema que a Matrix 3D usa para segurá-los aqui. E qual é? O medo. E todas as suas variações. Preocupação, tristeza, raiva, etc. Aqueles canais dark que dizem que são Arcanjo Miguel, que é Astacheran, não são. E a Matrix, ela quer atrapalhar o trabalho das crianças estelares. Mas, com essa mudança toda planetária, seria o fim da Matrix? Seria não, já está sendo. Agora, por exemplo, vou acabar contando o país que eu queria destacar aqui, e esse país é a Holanda. E nele, as crianças não são imediatamente medicadas. Quando elas têm febre, porque na cultura médica holandesa, as diretrizes oficiais consideram a febre uma resposta natural, benéfica e inofensiva do organismo para combater infecções. O sistema de saúde do país prioriza a filosofia do esperar e observar, em inglês, wait and see, ao invés da intervenção farmacológica imediata. E aqui, tanto a ciência como a espiritualidade se encontram. E não é só nos cuidados com a saúde das crianças que a Holanda se destaca, mas também na área da educação. A educação na Holanda é considerada uma das melhores do mundo. Para terem uma ideia, na fase primária, crianças entre 4 e 12 anos, o foco é na socialização e no desenvolvimento emocional, com pouco ou nenhum dever de casa. Isso faz com que as crianças holandesas figurem entre as mais felizes do mundo em pesquisas do Agenda Edu.
Agora voltamos o nosso olhar para a visão espiritual e médica. Vejam que em países como a Holanda, essas duas visões, né, tanto da educação como da saúde, elas se casam. Agora vejam, em países que adotam, né, esse sistema educacional ou sistema de saúde, nesta linha, tanto estas áreas como a parte espiritual, elas se casam, elas se complementam, já que esse modelo, vamos chamar assim, protege a criança no seu processo evolutivo. E, é claro, também em termos espirituais. O calor é o fogo transformador, purificador. E a febre é utilizada para fazer com que a criança caminhe mais literalmente livres do peso da herança genética, que impedem, como uma âncora, que essa criança acesse o seu eu superior. Percebem? O seu eu divino. Agora convenhamos, nós, adultos, sabemos o quanto as heranças genéticas pesam em nós, não é verdade? Além do peso histórico das reencarnações. Aí você tem um pacote, hein? Genética, reencarnação. Vocês já leram há 2000 anos a história de Emmanuel, aquele que passava as coisas para Chico Xavier? Ele tinha espécies de pesadelos com alguém que fazia muita maldade. Até que, em determinado momento, ele percebe que aquele avô dele, que ele sabia que era avô, era ele mesmo. Assim, gente, assim. Dá para crescer desse jeito? Não dá, né? Dá para evoluir? Não, não, não. É isso que nós queremos deixar para nossas crianças? Não. Tem um vídeo aqui no canal, vou colocar nos cards e no final, que nós falamos da parte genética e como nós podemos soltar essas amarras, né, genéticas. Todas as meditações que nós temos aqui no canal servem para isso. E também tem uma muito especial que eu acho que eu não coloquei ainda, mas vou colocar posteriormente a esse vídeo. Então assina o canal e fica de olho, que é literalmente, nós vamos fazer uma experiência com os nossos mestres ascensionados, como se nós fôssemos um trem. Nós somos a locomotiva e com a força desses seres ascensionados, nós vamos nos desligar da nossa genética. Tudo? Não, nunca é tudo, né? Tudo é a depender da nossa vontade, do nosso empenho. É cada dia um tantinho ou um tantão. É o que eles estão me dizendo agora. Tudo depende de quantos passos eu dou nesse sentido. De quanta vontade eu coloco na minha transformação. Olha, eu vou só falar uma coisa aqui rapidamente. Esse fogo, a febre, esse calor, ele é tão importante que nós, mulheres e homens que um dia encarnaram como mulheres, a menopausa, ela vem para fazer essa limpeza, não é? E tome calorzinho. Eu não tive. Engraçado, né? Eu não passei por isso. Eu passei depois que eu voltei da Índia, é que eu comecei a suar em bicas. E os homens, eles têm a andropausa, que é um momento onde algo modifica no corpo para ajudar que os homens percam essa inclinação, né, relacionada aos instintos procriativos, se é que vocês me entendem. E enfim, os papais de crianças estelares, de avós de crianças estelares, que não vivem na Holanda ou em outros países que adotam esse sistema, né, de observar e esperar e observar, e dizem que aqui no Brasil é adotado esse sistema. Olha, de verdade, eu até conversei com uma grande enfermeira. Não é enfermeira de quarto, é um outro padrão de enfermeira. E disse assim, como assim, né? Pode ser no papel, na prática eu não vi isso acontecendo. Talvez em hospitais como o Albert Einstein ou alguma coisa do gênero. De qualquer forma, faz parte das políticas públicas, só que não está bem implantado ainda. Isso já é o começo de uma conversa, não é? Não estamos criticando não, só para colocar você por dentro. E agora, percebam como o mundo está mudando. Eu quero te contar uma coisa, antes da gente ir para a meditação com os mestres, para as crianças do planeta todo, para a humanidade, para todos os adultos que carregam crianças interiores que a gente nem tem noção de que tem algum resquício ali, né? Como a gente vai buscando entendimento, eu recebi um vídeo da uma das minhas noras. E eu fiquei encantada com esse professor, um professor XYZ, eu vou falar mais disso depois, tá? Em outro vídeo. Olha o que está acontecendo na ciência com essa parte, relação metafísica.
que isso antes não era espiritualidade, porque as pessoas acham que espiritualidade tem a ver com o espiritismo. Olha que absurdo. Por isso que às vezes eu gosto de usar a expressão metafísica, né? Que é o que está além da física, além do discurso do método, dos padrões, etc, etc. Alguns médicos que estudam essas pessoas que têm morte clínica e voltam dizendo coisas, eles começaram a estudar. Isso no mundo inteiro, tá? Tem lugares que se destacam, entre eles, e um dos mais avançados é a própria Holanda. Olha só que paizinho bacana, hein? Eles contam, os próprios médicos que um dia passaram por isso, que essas pessoas que tiveram essa experiência, elas trazem N informações, e isso que se tornou curioso. Agora, eu vou explicar tudo isso num outro vídeo, só quero trazer uma coisa para vocês que está caindo por terra, e é por isso que o padrão 3D está caindo. Os cientistas, vou explicar no outro vídeo, estão provando que existe vida depois da morte, provando que existe uma coisa chamada supraconsciência. Gente, que coisa mais linda! Não é um ou outro, cada um dentro de um campo da ciência. E é isso que esse canal aqui prioriza. Claro que tem coisas que eu trago só a parte mais espiritual, mais metafísica, mas se você que acompanha o canal, então acompanhe a gente, né? Eu sempre tenho coisas que trazem um toque de ciência, que essa é a nossa proposta. Eu não sou igual fulano, igual ciclano. Eu tenho uma outra missão aqui na Terra, né? Então, vamos ajudar as crianças aqui da Terra e as nossas crianças interiores de todo o planeta, inclusive as suas crianças interiores em outra linha do tempo, ou outras linhas do tempo e dimensões, porque nós podemos, a depender do nível em que nós estamos, acessar algum fractal de alma que estejam precisando desse serviço também. E não se esquece, vai até o final, para depois você poder responder lá nos comentários, né? Como foi o teu serviço pela humanidade. Então vamos à nossa meditação de cocriação para a Nova Terra, onde essas crianças estarão nos mais diversos setores da sociedade. E com certeza serão papais e mamães muito melhores que nós. Pronto para embarcar? Vamos trabalhar técnicas de visualização como forma de cocriação. Feche seus olhos e veja-se dentro de uma bolha de sabão muito fina e colorida. Sabe, bolha de sabão? Fininha, mas que tem todas as cores dos 7 raios do arco-íris. Você está sentado na posição que quiser, livre. Você flutua no espaço, vê estrela aos milhares, planetas ao longe. Esta bolha é sua nave espacial. Desfrute desta sensação. Agora você começa a visualizar outras bolhas, com outras pessoas dentro. Em suas bolhas de sabão, todas elas e você estão felizes. E você, em sua nave bolha, vai passando pelas outras bolhas naves, como se estivesse atravessando um cardume delas. E enfim, tendo passado por elas, estamos novamente, nós e as estrelas, dentro dessa nave bolha. Até que, ao longe, começa a avistar um outro cardume de naves bolha. E sua nave vai se aproximando delas. Não são adultos, são crianças de todas as idades. E elas acenam para você, entusiasmadas. E você acena, feliz e entusiasmado, para elas. Quando enfim percebe que você agora
também se tornou uma criança dentro da sua bolha. Neste momento, todos nós somos crianças estelares. Todos são abençoados pelo Deus do nosso sistema solar, Hélios e Vesta. Todos somos abençoados por Gaia, o espírito do nosso planeta Terra. Todos somos abençoados com a purificação de memórias retrógradas, de 3D, que ainda estavam presas em nossos DNAs e que destoavam do amor e da alegria de viver. Sigam em suas missões. Eu sou Senhor Melquisedeque. E assim, meus queridos, agradecidos ao nosso Senhor Melquisedeque, quer saber mais sobre o Senhor Melquisedeque? Dá uma olhadinha que nós vamos deixar um link para você também, tá? Tudo na descrição. Isso aqui é quase um curso, não é? Agora, conta pra gente como foi essa experiência cósmica de acessar outras crianças em linhas de tempo e dimensão, além dessa dimensão. Muitas delas não são você, mas muitas delas são você. Conta pra gente. E mais importante ainda, se você gostou, não deixa de deixar o seu like. Não deixa de se inscrever no canal. Isso é muito importante para que nós formemos uma família muito grande, para ajudar outras pessoas a acessarem essas informações que nós transmitimos aqui. Onde a ciência, pelo menos em parte dos vídeos, ela está sempre ligada ao nosso processo evolutivo, para nos levar com mente expandida à Terra da quinta dimensão. Gratidão.